Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos, trazer mais uma mensagem para compartilhar com os irmãos. Mensagem hoje, o que eu vou trazer, ela vai falar a respeito sobre o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Cujo título é O Trono de Honra e o Trono da Glória de Jesus. Vou falar dos dois tronos de Jesus. O trono de honra, que é o trono em que o Senhor Jesus está agora, assentado à direita de Deus Pai. É um trono de honra pela sua vitória na cruz, pela sua vitória sobre o mundo, pela sua vitória sobre a morte, por ter comprado com seu sangue povos, línguas, nações, para o nosso Deus, para o seu reino. E o trono da sua glória, que é o trono que ele há de se assentar quando ele voltar, na sua volta. Então vamos lá. Trono de honra de Jesus é para um determinado tempo no céu. Então, o trono de honra do Senhor Jesus, ele tem um tempo determinado. E esse tempo nós não sabemos. O próprio Senhor Jesus não sabia, ele quando esteve aqui, ele falou que ele mesmo não foi dado a ele saber o dia da sua volta. Mas esse trono, ele vai permanecer, né, que é o trono no céu, Jesus sentado à destra do Pai, é o trono de honra, que permanecerá até o dia da sua volta. Porque quando Jesus voltar, ele se sentará no trono da sua glória. O trono de Davi. O trono da promessa que Deus fez a Davi, a aliança davídica. E Deus falou a Davi: seu reino jamais terá fim. Amém, queridos? Então vamos lá. Jesus é honrado e adorado no céu pela sua vitória na cruz. Apocalipse 5, 6 até o versículo 11. Então Jesus ele é reconhecido e adorado pelos seres celestiais, pelos anjos, pelos anciãos. Vamos lá? Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus. Fala em Isaías 11. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e espírito de vida. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado ao trono. Pegou o livro, um livro que não podia ser aberto, que tinha 7 selos sobre esse livro, mas ele foi digno de pegar esse livro e poder abrir esse livro pela sua vitória. E quando tomou o livro, 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Honraram o Senhor Jesus, adoraram e honraram. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então, Jesus comprou todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino. Fez um reino, formou um reino, constituiu eles um reino. E sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então Jesus reinará com estes, ele comprou com seu sangue sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então o Senhor Jesus foi adorado e reconhecido no céu como Senhor,
como Salvador, como aquele que foi vitorioso na cruz, que venceu o mundo, venceu a morte, e comprou pelo seu sangue todos aqueles de toda a tribo, língua, povo e nação, para constituir reino e sacerdotes. Hein? Então, trono de honra, vamos lá, o trono de honra. Então, a gente já viu que Jesus foi honrado. Assim diz o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o Senhor disse ao Senhor, que é o Senhor Deus, Pai, disse ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o Filho, para sentar à sua direita. Mas sentar à sua direita até quando? Até chegar o dia de o Senhor Deus, Pai, botar todos os inimigos debaixo dos pés do Filho. Então vamos repetir? Salmo 110, 1. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus vai ficar sobre esse trono de honra até o dia que o Pai colocar todos os inimigos. Será o dia que o Pai irá colocar todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor Jesus. Mateus 22, 42. Aí já é o próprio Senhor Jesus falando sobre esta mesma passagem de Salmo 110. Que pensais vós do Cristo? Jesus perguntando aos fariseus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Os fariseus sabiam que o Messias viria da raiz de Davi. Jessé, Davi. De Davi. Então responderam eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Todos aqueles que olhavam para Jesus e chamavam filho de Davi, tenham compaixão de mim, essa palavra filho de Davi, todos que falavam assim, se referiam a Jesus com esse entendimento, filho de Davi, é porque reconheciam Jesus como Cristo, o Messias. Que era a profecia, a promessa que viria o Messias pela tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que viria pela raiz de Jessé, Davi, judeus. Então ele está falando como pode o Senhor, o Cristo, ser filho de Davi? E o próprio Davi reconheceu que ele profetizou que o Senhor Deus falou para o filho assentar à sua direita. Ele falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então o que Jesus está falando aqui? Que o Cristo é maior do que o próprio Davi. Entendeu? Ele estava falando isso para os fariseus, e o Cristo era ele próprio. Só que os fariseus ficaram ali sem questionar algumas coisas, né? Porque eles questionaram essa questão. Porque Jesus é maior, o Messias, o Cristo, o Salvador, é maior do que Davi. Mas ele veio na descendência da carne, por meio de Davi. Na descendência de Davi. Amém? Atos dos Apóstolos 2,34. Porque Davi não subiu aos céus. Aí já é Pedro lá no dia de Pentecostes, pregando para aqueles quase 3.000 convertidos. Atos dos Apóstolos 2,34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então aqui eu já citei 3 passagens da palavra de Deus, 3 passagens da Bíblia que falam que o Senhor Jesus está sentado à direita do Deus Pai. Este trono ao qual Jesus está sentado é o seu trono de honra. Ele foi honrado pela sua vitória na cruz. 1 Pedro 3,22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então Jesus agora está acima de todos os anjos, de todas as potestades e todos os poderes. Está somente em honra abaixo do Pai. E o próprio Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Eis que eu vou para aquele que é maior do que eu.
Atos dos Apóstolos 3,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já foi previamente designado Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Então, Jesus vai ficar no céu, no seu trono de honra, até o dia em que Deus irá restaurar todas as coisas. Amém? Então a gente já sabe que é até restaurar todas as coisas. Mas também tem um outro fator que diz respeito a essa permanência do Senhor no céu, no seu trono de honra, que é quando a plenitude dos gentios for completa. Hein? Porque Deus quis fazer um povo, formar um povo, agora, não só mais daqueles eleitos, segundo Abraão, né? Mas um povo dos gentios. E eu vou ler o texto aqui. Jesus voltará quando o povo de Deus, constituído pelos gentios, estiver completo e haja entrado a plenitude dos gentios. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 15:12. Aí a gente vai saber quando Jesus vai voltar. Quando o último eleito entrar no reino, completar essa quantidade de eleitos dos gentios, aí sim Jesus voltará. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 15:12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, quer dizer, quando completar estas coisas, que coisas? Quando o povo de Deus, formado pelos gentios, estiver completo, Jesus voltará para restaurar o tabernáculo caído de Davi, levantá-lo das suas ruínas e restaurá-lo. Amém? Então, quando o povo de Deus, que é o povo dos gentios, estiver completo, então Jesus voltará. Amém? Então, esse é outro fator também que precisa ser levado em conta para que se dê início à última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Amém? Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmo, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então Jesus vai voltar para Israel, está dizendo aqui, quando haja entrado a plenitude dos gentios. Ele voltará e edificará a casa de o tabernáculo de Davi, o reino de Davi, né? Ele, na aliança davídica, Deus falou que o reino de Davi jamais teria fim. E que da raiz de Davi viria o descendente, o rei. Ali Jesus estava ali naquela aliança com Davi, Deus não estava se referindo propriamente a Salomão. Ele estava apontando, já falando do Messias, do Cristo, que é o rei que reinará para sempre, na terra para sempre. Hein? Então, a plenitude dos gentios, a formação desse povo eleito entre os gentios, é uma das condições também para que se cumpra a última semana e Jesus volte.
volte para reinar, para que haja, então, a restauração de todas as coisas. Mas que restauração é essa? Vamos lá. Que restauração é essa que o Pai fará sobre a terra na volta do Filho? E assim Deus limpou a terra, assim como Deus limpou a terra com água no dilúvio, removendo os ímpios, também purificará os céus e a terra com fogo na volta de Cristo. Será a restauração dos céus e da terra. Todos os principados e potestades, todas as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como diz lá em Efésios 6, serão o quê? Tiradas, removidas pelo fogo, pelo poder do Senhor, que estará purificando, restaurando céus e terra. Entendeu? Porque a palavra fala que as potestades do mal, as forças espirituais do mal agem nas regiões celestes, nos céus. Aqui, ó. Se eu não me engano, tem uma passagem que fala próxima aos nossos ouvidos. Há uma batalha espiritual. Ao nosso redor estão os demônios e ao nosso redor os anjos de Deus. Uma batalha espiritual que nós não conseguimos ver, mas que existe a todo tempo. Quando Jesus voltar, as estrelas do céu cairão. Ou seja, essas potestades serão o quê? Aprisionadas com o próprio Satanás, como diz a palavra, lá no abismo, por 1000 anos. Amém? Então essa será a restauração. Não haverá mais o quê? Ação de espíritos, de anjos caídos sobre a terra durante esses 1000 anos. Haverá uma restauração, uma renovação no sentido de purificar a terra com fogo. E era isso que Pedro estava falando. Que muitos entendem que é o fim do mundo, que o fundo irá ser derretido, que o céu será derretido pelo fogo. Mas não. É a purificação. Vamos lá? Temos essa citação de purificação na lei. Números 31, 23. Vamos lá. Tudo que pode suportar o fogo, farei passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Então, a profecia de purificar com fogo e com água. No dilúvio já houve a purificação com a água da terra. Todos os ímpios, aquela iniquidade, aqueles iníquos e ímpios que haviam naquele primeiro mundo até Noé, foram removidos da terra. Apenas 8 permaneceram sobre a face da terra. Mas haverá isto também na volta de Cristo, com fogo, agora pelo fogo, pelo poder. Então, assim como a terra passou pela água para tirar os ímpios da terra, assim também passará pelo fogo, para exterminar os elementos que estão nela, que não é da vontade de Deus. 2 Pedro 3, do versículo 10 ao versículo 12. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, a volta do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Muitos entendem que aqui é o final do mundo, o final dos céus, mas não é. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra e as obras que nela existem, ou seja, as obras que são do mal serão atingidas, deixarão de existir. Né? Não é isso que ele está dizendo? Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, está dizendo que a terra vai ser destruída? Não. Mas as obras, também a terra e as obras que nela existem, nelas serão atingidas, mas não destruídas. Visto todas estas coisas, hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, e os elementos abrasados se derreterão. É a purificação dos céus e da terra com fogo na volta do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor falou, é necessário que ele fique até a restauração de todas as coisas. Até que o quê? Todo o principado, tudo aquilo, todas aquelas forças espirituais do mal, inclusive os iníquos, os ímpios, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Na volta do Senhor Jesus, será inaugurado o lago de enxofre e fogo. Para sempre. Serão lançados para sempre. Quando ele voltar e separar, assim como se separa bodes e ovelhas, ele separar a sua direita as ovelhas e a sua esquerda os bodes. E ele dirá para os bodes, para irem para o fogo eterno.
Amém? Então, na volta de Jesus, já naquele tribunal de Cristo, ele já será inaugurado o lago de fogo e enxofre. Que não é o Hades, que não é o inferno, que não é o Seol, que não é o Sheol. Seol, Sheol, o Hades, o inferno é morada dos mortos, onde as almas dos mortos estão. Amém? De fato, a terra passará pelo fogo para eliminar os elementos que interferem e destroem a natureza da terra. Entendeu? As trevas serão eliminadas. As forças do mal serão eliminadas. A restauração. O dia da restauração, na volta de Cristo. No final, o apóstolo Pedro termina assim. Como é que ele termina esse versículo que eu li? Ele fala assim, ó, 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, o que há de injustiça passará a habitar em justiça. E ele confirma, esperamos novos céus e nova terra. Então, os céus e a terra não serão exterminados, como muitos creem que acabou, porque vai ser abrasado o céu. Mas não, ele está falando novo céu, nova terra. Esse céu purificado e essa terra purificada é o que nós, os eleitos, os predestinados a filhos, né, aguardam, esperam na volta de Cristo. Amém? Trono da glória de Jesus será estabelecido na sua volta e será para sempre na terra. Vamos lá, agora vamos lá no trono da glória. Até então eu falei do trono de honra de Cristo, que é aquele que está no céu, ao lado do Pai, à destra do Pai. E o tempo, dei aqui uma passagem rápida, até quando Jesus ficará sobre este trono. Mas qual será o trono da sua glória? Quando ele vai assumir verdadeiramente a posição de rei. Rei sobre a casa de Davi. Sobre o templo, sobre o tabernáculo de Davi. Rei na terra, sobre toda a terra. Quando ele será rei dos reis. Porque ele será rei sobre outros reis. Quem são esses outros reis? Os eleitos, predestinados a filhos. E na ressurreição serão o quê? Foram comprados com sangue para ser o quê? Reis e sacerdotes. Reinarão com Cristo por 1000 anos. Por isso que Jesus é rei dos reis. Será rei dos reis. Ele será o rei de outros reis. Que terão na terra, que são quem? Os que ressuscitarão na volta do Senhor e que serão transformados, aqueles que estarão vivos, que serão transformados no dia da volta do Senhor, da restauração de todas as coisas. Então, a aliança de Deus com Davi, 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O trono de Davi, que era aqui da terra, não era no céu, será estabelecido para sempre. É uma promessa de Deus, é uma aliança que não pode ser destruída e eliminada por nenhum entendimento que venha a acontecer. A gente não pode pegar o que está escrito no Velho Testamento e espiritualizar no Novo. O que está literalmente escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, é literal também. Porque muitos espiritualizam o Novo Testamento, aniquilando o que foi escrito no Velho. Mas não. O próprio Pedro já falou isso. Esperamos novos céus e nova terra. A terra não vai acabar. E aqui está falando que o trono de Davi será restaurado. O seu rei será sobre... Porém, tua casa e o teu reino, tua casa e o teu reino, casa de Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. A casa de Davi consiste nas duas tribos do norte e do sul, as duas casas. Então, as casas de Davi, a casa de Davi será restaurada. O teu reino serão firmados para sempre sobre a terra. O trono de Davi foi na terra. Então não tem como não ser no céu. Entendeu? E essa é a promessa perpétua de Deus feita com Davi, a aliança davídica. Vamos lá, Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então o Senhor será rei sobre toda a terra. Então Jesus voltará e será rei sobre toda a terra. Zacarias 14:9. Não podemos espiritualizar isso. Eu vou ler um versículo do Novo Testamento que vai confirmar isso tudo que está sendo falado no Velho Testamento, no Testamento passado, nas Escrituras passadas. Miqueias
Miqueias 4:7. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. Jesus vai trazer de volta o seu povo para Israel. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião. Monte Sião, Jerusalém. E lá o Senhor reinará. Será o templo de Ezequiel reconstruído. E o Senhor sentará no seu trono. Vamos lá, Amós 9:11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei como for nos dias da antiguidade. Hein? Então, o tabernáculo de Davi, o templo de Davi. Castelo, vamos lá, numa outra maneira mais fácil, o castelo de onde ele reinava será reconstruído, restituído, para o rei Jesus reinar, para sempre. Salmo 132:11. E o Senhor jurou a Davi com firme juramento que dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Um rebento da tua carne. Quem é esse rebento? Jesus. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Ó, os filhos também sentarão para sempre no trono. Os tronos dos filhos. Jesus, por causa não fala, serão reis e sacerdotes? Aqui, ó. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. O Senhor preferiu Sião, Jerusalém, para sua morada. Esta é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então, o próprio Senhor Deus reinará, voltará do céu. Lá em Apocalipse 21 fala que o próprio Senhor Deus, o Pai, voltará quando o Senhor Jesus entregar o reino ao Pai. No final do milênio, Jesus entregará ao Pai o reino conquistado. E o próprio Senhor virá do céu com seu tabernáculo, a nova Jerusalém descerá do céu. Então aqui já está falando que o Senhor Deus escolheu Sião para sua morada eterna. Habitarei, pois a preferi. Esta é para sempre o lugar do meu repouso. Então é aqui, na terra. Hein? Não tem como espiritualizar essas passagens que eu estou lendo aqui. Jeremias 17:25. Então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes. Que cidade é essa? Nova Jerusalém. Que se assentarão no trono de Davi. Serão vários tronos. Do quê? Do reino de Davi. Andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes. Os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Então, a cidade que será para sempre habitada, que não será destruída, terá o reino, será como rei Jesus, sentado no trono da sua glória. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Então se cumprirá. Agora Lucas 1:31. Agora o próprio anjo falando para Maria. Vamos lá. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Hein? Sobre o reino de Davi. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então
se assentará no trono da sua glória. Aqui está dizendo qual o trono que ele se assentará? O trono da sua glória. Então agora a gente já pode entender que é o trono de honra e o trono da glória do Senhor Jesus. É quando ele voltar e sentar no trono da sua glória em Sião. Amém? Em Jerusalém. Aí sim será o trono da sua glória, porque ele será rei sobre toda a terra. Amém? Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguis, quando na regeneração, na sua volta, né? O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele falando para os apóstolos. Então, na regeneração, na restauração de todas as coisas. Hein? Pelo fogo, restauração pelo fogo, como o próprio Pedro falou. Então, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo humano... Não, aí acabou. Então, aqui a passagem, aqui termina a mensagem. Então, ficou esclarecido pela própria palavra do Senhor que tem o trono da honra, de honra do Senhor Jesus, é aquele trono no qual ele foi honrado por todos os seres celestiais, dos 4 seres celestiais, pelos anciãos e pelos anjos, milhares e milhares, reconhecendo o seu poder, o seu poderio, sua sabedoria, se curvaram diante dele e cantaram um novo cântico pela sua vitória na cruz, pelo seu sangue derramado que comprou povos, línguas e nações, tribos, línguas, povos e nações, para os constituir reino e sacerdote. E ele está nesse trono de honra até agora, como o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós também de lá, na casa do Pai, como fala em Hebreus. Então, este trono de honra terá um tempo, porque Jesus voltará e se assentará aqui, em Sião, em Jerusalém, no trono da sua glória. Amém? Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar. E se existem 2 tronos, o trono que ele já está lá não será o trono da glória. É um trono que tem no céu, que ele está agora, e um trono que terá aqui na terra. Entendeu? Não tem como a gente tentar espiritualizar e mudar o que está escrito. Foram vários textos. E se a gente buscar na palavra, outros textos confirmarão tudo o que foi lido aqui e falado. Então não tem como o trono da glória ser o trono da honra. Se ele vai reinar do céu, então ele não vai sentar no trono da sua glória. Se ele já está no trono da sua glória, não existirá ele sentar no trono da sua glória quando ele voltar. Quando que ele vai sentar no trono da sua glória? Quando ele voltar na terra. Quando seus pés estiverem sobre Sião, como diz na palavra. Hein? Estiver sobre o Monte das Oliveiras. Ele do Monte das Oliveiras ascendeu, do Monte das Oliveiras ele voltará. O Monte das Oliveiras voltará, com seus pés. Então, o próprio Senhor reinará para sempre de lá. Esta é a mensagem que eu queria trazer. Reinará de lá para sempre no trono da sua glória. Hein? Quando todas as coisas estiverem sobre o seu poder. Então ele mesmo sujeitará àquele que sujeitou a ele todas as coisas. Está lá em 1 Coríntios 15. E dará o reino, tudo que ele conquistou ao Pai de volta. Toma, Pai, agora o teu reino. Então, a palavra diz assim lá em 1 Coríntios 15. Então Deus será tudo sobre todos. E Apocalipse 21 falará que eis que viu o novo céu e nova terra, e vi a cidade santa descendo do céu, adornada para o seu noivo. E eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens, e o próprio Senhor Deus estará com o seu povo, com os homens. Hein? Então a gente precisa deixar de espiritualizar tudo e o quê? Tornar mais literal no que está escrito. Porque quando a gente bota tudo como está escrito, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento não vão fazer diferença, não vai ter discrepância. Hein? Tudo se confirma. Tudo que os profetas falaram, que estava escrito pelos profetas, se confirma com os apóstolos, pelo que está escrito pelos apóstolos, pelo que Jesus Cristo falou. Amém? Fiquem na paz. Essa mensagem venha trazer mais entendimento a todos nós. E quanto mais entendimento nós temos,
mas somos aperfeiçoados para os nossos serviços e para a edificação do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Somos nós o corpo. Fiquem na paz. Forte abraço a todos.